Boa noite, gente. Hoje é quarta-feira, dia 5, quarta-feira. E eu não ia gravar esse vídeo não, mas eu tava ali fazendo comida. E aí eu comecei a me arrepiar e lembrar disso. Gente, eu não sei se é Deus que tá mandando eu falar, mas eu fiz a seguinte oração para Deus: que o que Ele mandasse eu falar, eu ia falar. Semana passada, domingo, dia 2, eu tava aqui em casa, aí eu fui pra casa da minha mãe, né? Eles vieram me buscar, minha mãe e meu padrasto, e tava todo mundo bebendo, curtindo. Tava todo mundo lá, o primo da minha irmã, a minha vizinha, a minha mãe, meu padrasto. E acho que quando foi numa base de umas 6 e pouco, 7 horas, todo mundo foi embora. Nós fomos dormir cedo, né? Todo mundo dormiu cedo, eram umas 9 e pouco. Eu acho que eu dormi até umas 10 horas, porque eu tava conversando com meu futuro esposo, né? Pelo celular, porque ele não tá aqui, tá na Bahia. E aí eu falei com ele que eu ia dormir. Eu tava com muito sono, né? Eu lembro que eu tava com muito sono e eu falei com ele que eu ia dormir. Eu deitei na cama e aí o meu filho tava do meu lado, né? Meu nenenzinho, ele tem 2 anos. Ele tava do meu lado e antes de eu dormir, eu não tava pensando em nada. Eu não tinha assistido nada. Foi um dia normal. E antes de eu dormir, eu só olhei pra ele e pensei assim: Deus livre e guarde, mas nossa, eu tô aqui vendo meu filho, mas imagina eu acordar e ele não tá aqui. Depois que eu pensei isso, eu apaguei, gente. Eu apaguei, eu adormeci. E assim, eu acho que até no entanto eu não tava sonhando nada, gente. Vocês me desculpem assim, o barulho. Se tiver barulho é por causa do ventilador, porque tá muito abafado. E, gente, no entanto, eu acho que eu não tava sonhando com nada. Quando eu sonhei, eu tô me arrepiando todinha. E quando eu falo nisso, eu tava ali louvando. E na hora, isso veio na minha cabeça e me deu uma vontade, assim, de contar. Me deu uma vontade de chorar. Eu sonhei que eu tava aqui em casa e tava eu e mais 2 pessoas. Eu não lembro quem eram as 2 pessoas que estavam comigo. E de repente, a terra começou a tremer. E o chão rachou, começou a abrir. E nessa hora, ó gente, eu tô chorando. E nessa hora saiu tipo umas plantas dessa rachadura. E nisso alguém falou bem assim: vamos, gente, Deus tá voltando. Deus tá voltando, é hora de se arrepender. E nessa hora eu comecei a entrar em desespero. Eu comecei a pedir perdão a Deus, pedir perdão. Eu achava que, como era hora de se arrepender, né? Eu pedindo perdão, eu achava que eu ia ser salva. E nesse sonho, as pessoas começaram a pegar uns balão, sabe? Balão eu acho que é de hélio, né? Que a gente enche e voa, assim, flutua. E aí as pessoas começaram, eu sei que eu me agarrei naquele balão e o balão começou a subir. O balão começou a subir. Eu sei que nós chegamos numa parte onde era nuvem. E assim, por cima de mim também era nuvem e nós estávamos pisando em nuvens. E por cima assim tava nublado, gente. Tava nublado, o céu tava uma parte meia clara e outra parte um cinza bem escuro. E aí eu sei que eu sentei numa poltrona. Uma poltrona de 2 lugares assim preta. Uma poltrona de 2 lugares preta, aonde tava eu e a minha irmã do meu lado, sentada. E nisso eu olhava assim na diagonal e eu via tipo um quarto. Era tipo um quarto, porém esse quarto tinha a porta, né, que dava para me ver tudo lá dentro. Só que é como se
Ai, gente, me desculpa. Mas é como se nesse quarto não tivesse parede. Era nuvem. Eu não sei explicar como é que era esse quarto. E nesse quarto eu sei que tinha muitas pessoas que já tinham entrado, né, no céu e estavam dançando. Eu lembro até que eu vi uma senhora com um vestido vermelho. Gente, eu vou botar esse fone aqui. Esse aqui tá dando mau contato. E aí essa senhora, gente, eu vi uma senhora de vestido vermelho, vermelho vinho, baixinha, gordinha, e ela estava dançando, e tinha mais gente. E nisso eu conseguia ver os espíritos, assim, né? Os espíritos passando pra lá e pra cá. Mas eu via assim, às vezes eu via, às vezes eu não via. E nesse momento, eu tava sentada ansiosa, falando bem assim: eu vou entrar no céu, eu vou subir. Gente, tava eu e a minha irmã do meu lado. E quando eu olhei pra frente, eu vi quando veio descendo. E eu tenho certeza que era Deus. Do meu sonho, na minha visão, eu tenho certeza que era Deus. Eu sei que eu levantava, eu tava sentada e ele vinha assim até mim, na minha frente. A poltrona era pequenininha, era de 2 lugares. Vinha na minha frente, assim, e aí, gente, ele parou assim na minha frente e eu feliz, alegre, achando, né, olhando aquelas pessoas, eu feliz, dessa vez eu vou subir, gente, porque essa não foi o primeiro sonho que eu tive. Eu já havia tido mais sonhos, assim, de tipo arrebatamento, mas eu acordava no outro dia, acordava chorando, desesperado, mas depois eu voltava a ser igual eu era antes, como se eu nunca tivesse sonhado com aquilo. E aí, gente, ele chegou em mim, assim, colocou a mão na minha cabeça, assim, e eu fechei o olho ansiosa, que eu ia entrar pro céu. E aí, ele pegou e olhou pra mim e falou bem assim: vocês não tem mais jeito. E aí, eu abri o olho e entrei em desespero. Eu peguei e falei assim: não, e a minha irmã do meu lado, sentada do meu lado, quieta o tempo todo, ficou calada, né? O tempo todo ela ficou quieta, não falou nada, não mostrou reação nenhuma, como se ela aceitasse aquilo. E aí eu comecei a entrar em desespero, eu comecei a chorar, eu comecei a falar não, pedir perdão, falando que não, por favor, que se houvesse, né, alguma coisa que eu pudesse fazer. E, gente, nesse momento, eu olhei assim pra frente, eu vi o meu filho. Meu filho, ele tava lá, ele tava a coisa mais linda. Eu não consigo explicar pra vocês como ele tava, mas não era tipo igual eu vejo ele aqui, igual em carne. Ele tem os cabelinhos encaracolado, encaracolado claro. E aí eu olhava pra ele, os cabelos dele tava brilhando, o sorriso dele, a gargalhada dele, o sorriso dele branquinho. Ele não era como carne, igual eu via ele era tão puro, tão inocente, como se ele nunca tivesse pisado na terra. E aí eu comecei a falar bem assim: neném, olha a mamãe, porque eu tenho o costume de brincar com ele assim: neném, vem cá. E eu comecei a falar assim: neném, olha a mamãe, vem cá. E chorando, desesperada. E aí o meu filho não me via, não me ouvia. Eu via o meu futuro esposo passando assim, ele também estava diferente, ele estava lindo, estava brilhando. Eu não sei como explicar o jeito que ele estava, mas não era natural, não era assim, como imaginar. E aí eles não me viam, eles não me ouviam. E eu comecei a entrar em desespero. Eu olhava assim pro rosto da minha irmã e ela tava assim, calma. E aí, gente, foi na hora que eu vi, eu tava olhando assim pra Deus e entrando em desespero, e ele falando que não tinha mais jeito, não tinha chance, não havia mais segunda chance. E aí eu vi, passando diante dos meus olhos, eu vi o inferno. Só que o inferno não era assim no inferno lá embaixo, igual todos falam, era aqui na terra. E eu via um tom de cor alaranjado, meio avermelhado, e eu via fogo, eu via gente gritando, eu via gente pedindo água,
E gente sofrendo muito, gente. Eu vi a gente sofrendo muito. Sofrendo muito. E eu desesperado, falando, não, Senhor, não, Senhor, aquele desespero de uma chance. Uma única chance. Era o que eu queria. Pra fazer tudo diferente e não dava. Eu senti na pele o verdadeiro desespero, o qual é você perder a sua salvação, gente. Era como se eu estava dentro daquele sonho. Aquilo não foi um sonho, aquilo foi uma visão. E eu via o inferno e as pessoas gritando, gritando, gritando. E os demônios açoitando, tudo. E eu via muito fogo, pessoas descendo assim no fogo. E aí eu olhei para trás e eu vi que tinha uma fila assim enorme, muita gente. E muita gente que estava lá junto comigo no céu esperando, muita gente estava caindo, muita gente estava descendo, caindo no fogo, descendo, gritando, não, não, e descendo e caía no fogo, os demônios rindo. Gente, eu me desesperei, porque eu senti que não tinha jeito, que eu ia sofrer eternamente no fogo. Gente, antes de eu acordar, eu lembro que antes de eu acordar, eu vi como se fosse, não sei explicar muito bem, mas tipo uma paleta. E essa paleta, ela era azul com branca. Ela era uma paleta assim. E na ponta dessa paleta eu via como gente, aqui agora não tem, mas uma única linha. Uma linha. Um fiapo de linha, tipo... Gente, mas eu sei que eu via um único fiapo de linha. Esse fiapo de linha era... Eu acho que ele era um azul claro, bem claro. E na ponta desse fiapo de linha eu via como um pano transparente, igual esse pano aqui, gente. Eu vou pegar aqui o celular, vou tentar mostrar pra vocês. Como esse pano aqui, ó. Esse pano, tá vendo? Vocês veem esse pano? Olha, dá pra ver através dele, né? Então, gente, eu via esse pano e um fiapo de linha assim, gente, ó. Esse fiapo de linha. Numa ponta tava esse pedaço de pano e na outra ponta tava essa paleta. Na outra ponta tava essa paleta. E esse fiapo de pano, ele era um azul claro, bem clarinho mesmo. E quando eu olhei para esse fiapo de pano, eu ouvi dentro de mim e eu senti, dizendo, não há mais tempo, estão por um fio. Antes de eu acordar, eu ouvi, estão por um fio. Deus já está de pé, estamos por um fio. Gente, eu acordei desesperada, eu acordei como se eu tivesse levado uma porrada no meu peito, eu acordei com tanta dor no peito. Eu acordei assustada, olhando para o lado, para o outro, e o quarto assim, estava escuro, né? Eu havia esquecido de fechar a janela do quarto, e como o tempo aqui tá um tempo chuvoso, né? Eu fiquei com medo, eu queria levantar para beber água porque eu tava com a dor no peito e eu queria ir no banheiro, mas eu tava com medo, tava com muito medo de levantar e eu olhando pro meu filho. E aí eu consegui ver o céu tava meio claro, não sei se era por causa do tempo. Eu sei que eu havia pensado, né, nossa, já tá amanhecendo. Gente, eu tomei coragem, levantei, fui beber água. Peguei o meu celular para olhar a hora. Eu havia ido dormir entre umas 9 e 10. Entre as 9 e pouco, 10 horas. Quando eu fui olhar a hora, eu achei que havia, né? Tava amanhecendo, gente. E ainda era 1 e pouca da manhã. Eu fiquei com medo, eu não consegui dormir. Eu bebi água, deitei e fiquei com medo. Eu fiquei acordada, né? Deitada na cama acordada, olhando para um lado, para o outro. E com muito medo, porque eu tava sentindo aquilo ainda em mim. Como se eu ainda estivesse no sonho. Como se eu ainda estivesse presa no sonho. E na hora que eu acordei foi como se o meu espírito
tivesse acordado, não acordado assim igual eu acordei em carne, mas acordado para a vida e acordado para ver o que eu vi e abrir os meus olhos, que tudo isso que a gente vê, que a gente quer, não vale a pena, que tudo isso é bens materiais, que tudo isso vai ficar e que tudo isso vai acabar. A minha mãe acabou levantando, foi no banheiro, e aí eu falei com ela. E diz ela bem assim que ela havia acordado e não conseguiu dormir mais. E eu contei pra ela quase chorando, porque eu tava horrorizada, eu tava com muito medo. Gente, eu vi, é como se eu tivesse ido até o inferno, mas não fui, mas eu senti o inferno na visão que eu vi. E aí a minha mãe levantou, foi, botou a caixa de som dentro do quarto, né? Acendeu algumas luzes e botou na rádio lá de hino. E aí ela pegou a Bíblia, gente, pra poder ler a palavra. Gente, e ela pegou a Bíblia pra poder orar. E qual não foi a surpresa da palavra ter caído em cima? Praticamente em cima do que eu tinha sonhado. Ela estava falando lá, eu não lembro qual foi a palavra, mas a palavra caiu em cima, gente. Gente, e tipo assim, não foi igual aos outros sonhos que eu tive antes de acordar e assim, levar minha vida normal, né? Eu tô sentindo esse sonho ainda em mim, eu tô com tanto medo, eu tô tão desesperada. E eu tava aqui em casa fazendo comida agora, e eu ouvindo o hino e louvando, e do nada eu vi essa imagem, como se eu tivesse entrado num sonho por uma fração de segundo e tivesse saído de novo. Gente, eu não sei se Deus tá mandando eu falar, eu sei que eu tô aqui falando, eu não ia falar. Isso aconteceu foi domingo agora, semana passada, dia 2, e eu sei que na hora que eu acordei, que eu senti o meu espírito acordando, tipo, tirando uma venda dos meus olhos, eu vi, gente, que nada disso, a gente não vai levar nada pro céu e que nós estamos por um fio, que Deus está de pé, não há mais tempo da gente ficar fazendo hora, agora é correr atrás de quem tem que correr. Eu vi, eles estavam de pé, eles estão todos de pé e nós estamos por um fio. É como se o véu tivesse se rasgado e o véu tivesse por um único fio. Eu vi. Gente, eu não tenho por que mentir, tá? Eu não tenho por que mentir, eu tô com medo ainda. E na hora que eu vi aquilo, que eu tive aquele sonho, eu só senti uma sede enorme da palavra de Deus, senti uma sede enorme de voltar para a igreja, porque eu estava fora da igreja. Eu senti uma sede enorme, porque eu não quero ficar aqui. Eu vi o sofrimento e eu não quero ficar aqui. Então, se vocês puderem compartilhar esse vídeo, se vocês assistir esse vídeo e crer, tá, que é de Deus, eu peço que orem pelas pessoas que estão perdidas e vamos correr atrás de salvar almas, porque não temos mais tempo. Vamos correr atrás de nos arrepender e de tentar ser uma pessoa melhor, porque não há mais tempo, gente, não há mais tempo de nada. Não há mais tempo, só tempo de se arrepender. E, gente, é isso. Eu não vou falar mais muita coisa, né? Eu só vim falar o sonho que eu tive, que pra mim não foi um sonho, foi uma visão. A minha sogra até teve aqui em casa, eu contei pra ela. Enquanto eu estava contando pra ela, nós duas estávamos se arrepiando. E o meu peito, eu tava sentindo aquela dor no meu peito. Na hora de eu dormir, eu tava com tanto medo. Eu tava com medo de eu dormir e eu não acordar, porque ele falou comigo: esse é o seu, foi o último. Não tinha mais jeito pra mim no sonho. Deus falou comigo que não tinha mais jeito, não tinha o que fazer. E graças a Deus, Deus me deu a oportunidade de acordar e de estar aqui falando pra vocês que não há mais tempo, que estamos por um fio. Então busque, se arrependam
e façam o que Deus está mandando, porque eu falei com Deus que o que Ele mandasse eu fazer, eu ia fazer. E eu não sei ainda se é Deus que está mandando, mas se você sentir no seu coração, eu tenho a certeza que é Deus que está mandando eu falar. E é isso, gente, que eu queria falar com vocês, tá? Tenham uma boa noite, fiquem com Deus e orem, gente. Orem, porque não há mais tempo. Fiquem com Deus, que Deus abençoe a vida de vocês. Se vocês puderem, o máximo, né, gente, compartilhar esse vídeo para poder abrir os olhos de outras pessoas. Eu creio que Deus vai fazer a transformação na vida de cada um de vocês, gente. Então, fiquem com Deus aí. A paz de Deus com todos. Boa noite.